Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos ver aqui nesse vídeo um pouco sobre mandamentos cerimonial, mandamentos morais, né? E o contexto que o sábado está, se ele está dentro do mandamento moral ou se ele está dentro do mandamento cerimonial, né? E esse aspecto que a Igreja Adventista se refere sobre lei cerimonial, lei moral, né? A Igreja Adventista Sétimo Dia e suas subdivisões, elas ensinam, né? Ellen White ensina que a lei de Deus são os 10 mandamentos, né? E é moral. E a lei de Moisés é cerimonial. Então tudo que quando se refere lei de Moisés ou lei de ordenanças, são aspectos passageiros que têm o seu cumprimento em Cristo. E quando é moral, é para sempre, para toda a eternidade, né? E nós vamos analisar isso daqui direitinho, né? E eu gosto até de dizer que até vários aspectos morais não vão ser para toda a eternidade, né? Por exemplo, mandamento não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não vai existir para toda a eternidade. Não vai existir pai, nem mãe, nem filho, nem família como tem aqui na terra, né? Lá no reino de Deus, na nova terra. Não vai existir. Até mesmo os mandamentos morais, eles têm uma finalidade de regular nossa vida aqui neste mundo, aqui nesse plano, nessa nossa dimensão. Mas a dimensão espiritual que nós vamos entrar vai ser uma dimensão que lá não haverá mais essas leis que Deus colocou aqui, porque a lei ela foi acrescentada por causa do pecado, como diz lá em Gálatas capítulo 3, né? A lei ela foi dada por causa do pecado. Bom, colocando essa introdução, esse aspecto de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que a lei de Deus é exclusivamente os 10 mandamentos e que Moisés, a sua lei, são mandamentos cerimoniais e são chamados lei de Moisés, que são diferentes. Nós queremos aqui, antes de mostrar biblicamente se o sábado é moral ou é cerimonial, queremos ver aqui um texto simples, né? Um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento. Vamos começar aqui por Lucas, capítulo 2. Né? Analisemos aqui Lucas, capítulo 2, sobre a lei. O que é a lei? Será que tem essa divisão mesmo? Lei de Deus, lei de Moisés? Para a gente falar sobre o sábado, vamos dar essa pincelada aqui, né? Lucas, capítulo 2. Ou a lei é uma só? Conforme a Bíblia ensina, que realmente o é. Lucas capítulo 2, versículo 21. Vejam só, preste bem atenção. Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então Jesus aqui estava cumprindo a lei. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, que posteriormente eu vou voltar a falar sobre isso daí, sobre esse texto, né? A lei que Jesus cumpriu, que ele veio cumprir, e que ele não mandou a gente cumprir, porque nós não podíamos cumprir a lei e os profetas, né? Porque lá em Mateus 5, 17 e 18 diz que Jesus veio cumprir a lei e os profetas. O adventista, de uma forma corrompida do texto, propositadamente diz que Jesus veio cumprir só a lei, né? E que nós devemos cumprir a lei. Quando na realidade Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Mesmo que o texto está lá dizendo que Jesus veio cumprir a lei e os profetas, a ênfase que é dada da Igreja Adventista no aspecto que eu me refiro à corrupção, à desonestidade com o texto, é que a ênfase é dada só a cumprir a lei. Mas Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Posteriormente eu volto a falar sobre isso em outro vídeo, né? Então a lei e os profetas significa todo o Antigo Testamento. A lei, a Torá, que é a lei de Deus, que é a lei de Moisés, são a mesma coisa, e nós vamos ver aqui, ou chamada só propriamente de a lei, né? E os profetas todas as profecias do Antigo Testamento que se referiam ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então Jesus Cristo, ele cumpriu, tudo foi cumprido nele em relação à obediência que ele teve
todos os aspectos que eram inerentes ao seu ser, né, referente à lei, como também aos profetas, né. Esse texto aí nós vamos explicar melhor de uma outra vez, mas já dá para você ter um lampejo aí dessa desonestidade que a igreja adventista usa, porque Jesus não mandou a gente cumprir a lei e os profetas, era impossível. Você ia ser crucificado, para cumprir os profetas você tinha que ser crucificado como Jesus foi, não pecar, ressuscitar ao terceiro dia, viver uma vida santa, né? Fazer milagres e prodígios, cumprir os profetas. Lá está falando sobre os dois juntos, né? Mas vamos ver aqui o aspecto da lei. O que é a lei? O que é a lei do Senhor? O que é a lei de Deus? O que é a lei de Moisés? Jesus aqui no versículo 21 já disse que ele estava cumprindo a lei, foi circuncidado. A circuncisão é um dos mandamentos que compõem a Torá, né? Ela foi dada antes do Sinai, porém foi incorporada na lei dada lá no Sinai, a circuncisão. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Então ele estava cumprindo o aspecto aqui da lei, dessa lei. Que lei? Lei de Deus, lei de Moisés? Versículo 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, olha só. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Aspecto cerimonial, está falando aqui, purificação deles. Deles quem? De Maria e de José. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, no versículo 22, esses aspectos da purificação, segundo a lei de Moisés, é chamado no versículo 23 também de lei do Senhor. Senhor quem? Deus. Lei de Moisés e lei de Deus, a mesma coisa aqui. E ele diz que conforme está escrito na lei do Senhor, veja só, não está escrito isso nos 10 mandamentos. Não está. Então mostra claramente aqui, meu amigo, minha amiga, que esse item, né, todo primogênito ao Senhor será consagrado, é da lei de Deus e não está nos 10 mandamentos, então está no restante da Torá, que também é lei do Senhor, que também é lei de Deus. Então está erradíssimo dizer que os 10 mandamentos são exclusivamente a lei de Deus. A lei de Deus é toda a Torá. Se tem algumas igrejas e alguns pastores que têm uma compreensão errada sobre isso, até no meio protestante, né, que Deus os ilumine para entenderem, né? Se bem que a maioria que tem essa compreensão errada também de que a lei de Deus é exclusivamente os 10 mandamentos, eles não têm a compreensão e o entendimento errado também de que é obrigatório guardar o sábado, de que o sábado é um mandamento vigente. Graças a Deus que eles não têm essa compreensão, né, no meio protestante de uma forma geral, né? Então, vamos analisar aqui versículo 24. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Na referida lei, na lei do Senhor. Versículo 23. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Então Maria e José foi com o menino Jesus, né, após ser circuncidado, passar os dias da purificação, da circuncisão, e o levaram para ser apresentado a Jerusalém, ao Senhor no templo, conforme o que está escrito no Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e deram um par de rolas ou 2 pombinhos, né, conforme está escrito, né, nessa referida lei. Então aqui mostra no versículo 22, lei de Moisés, versículo 23, lei do Senhor, e no versículo 24, somente a palavra lei. Então, lei do Senhor ou lei de Moisés são a mesma coisa. O que o adventista, você, adventista sétimo dia, precisa entender é o erro gravíssimo da sua igreja, de querer dizer que lei de Moisés é cerimonial e que lei de Deus é moral, 10 mandamentos. Então nós vamos ver aqui o sábado sendo claramente um mandamento cerimonial. Era uma sombra que apontava para Cristo.
O sábado tinha um propósito de apontar para Cristo, o nosso verdadeiro descanso. Então, entendido isso daqui, claramente que o Novo Testamento fala sobre lei, né? Lei de Deus, lei de Moisés ou a Torá, que é a mesma coisa, né? Até quando Paulo também se refere sobre lei, sempre está se referindo ali à lei como um todo, mesmo quando ele cita alguns mandamentos, mas ele fala a lei como um todo, né? Tiago também, aquela lei ali, a lei da liberdade, era uma lei, a lei como um todo, a lei do Antigo Testamento, e sempre os apóstolos estavam, os líderes estavam enfrentando essa problemática por causa dos judaizantes. Os judaizantes aceitavam a Cristo como Messias, e nós sabemos que toda a nossa conversão passa por um processo de amadurecimento, um processo de deixar algumas coisas, alguns usos e costumes, e tentavam colocar essa lei, esses costumes antigos da lei de Deus ou da lei de Moisés para os gentios, né? Querendo que eles guardassem dias, meses e anos. Dias se refere a semanais, meses e anos. Vamos ler aqui esse texto em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Então, na igreja primitiva, após o dia de Pentecostes, o surgimento da igreja, né? Os apóstolos, junto com os novos conversos, eles se reuniam diariamente no templo, louvando a Deus, né? Se congregando, fazendo orações, súplicas, estudando a palavra, com louvores e orações. Mas ali começava a entrar vários costumes, né? Entraram também judaizantes que queriam manter costumes e práticas da antiga aliança. E você precisa entender, meu amigo, precisa entender, minha amiga, o que é antiga aliança e qual a diferença para a nova aliança. Esse daqui é um assunto que já foi batido aqui sempre, vez e outra nós vamos falar. Na nova aliança, nada de cerimonial. Se o sábado é cerimonial, nada de guarda de sábado. E também esse aspecto de guarda de domingo, que algumas pessoas me questionam aí, né? E fazem, mas guardar o domingo, a Bíblia não manda? Sim, não manda não. A celebração que nós fazemos no dia de domingo em relação à ressurreição de Cristo, não é um aspecto de guardar esse dia conforme o sábado judaico, o sábado israelita, jamais foi. Então aqui em Gálatas capítulo 4, essa guerra que foi travada entre os apóstolos, né, que enfrentaram essas doutrinas erradas, né, que falsos profetas, falsos mestres e até pessoas bem intencionadas, mas eles trazem costumes e práticas, né, e ideias erradas para o seio do evangelho, para o seio da igreja, desde os primórdios, né, que tem essa batalha. Então, em Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 11, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são. Mas ele falando aos Gálatas, né? Aos gentios da Galácia, que aceitaram a Cristo. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, né? Aqui ele já se referindo aos judeus da Galácia também, que aceitaram a Cristo, deixaram esses rudimentos fracos e pobres e que eram escravizados, né? Era um jugo pesado que eram colocados, os fariseus colocavam, né? Acrescentaram muita coisa. Mas mesmo do que Deus mandou também ninguém conseguiu cumprir, nunca ninguém conseguiu cumprir, né? Depois eu vou falar um vídeo sobre esse negócio aí de cumprir, de ser íntegro e de ser fiel a todos os mandamentos de Deus, né? Depois tem muitos assuntos aqui para a gente falar. É que meu tempo não é tão disponível, mas na medida do possível, com a graça de Deus, eu vou fazendo aqui alguns vídeos e passando aí para o canal TV Caminho Livre e nós vamos estudando juntos aqui. Então ele diz: guardai dias e meses e tempos e anos.
receio de vós que tenha trabalhado em vão para convosco. Então o apóstolo Paulo aqui está claramente fazendo uma repreensão, uma exortação para esses ritos transitórios judaicos que estavam sendo guardados, ou que os gálatas voltaram a praticar, né, grande parte deles aí, guardando dias, meses e tempos e anos. Então dias aqui é uma referência aos sábados semanais, né? Os meses referentes às luas novas, os sábados mensais, né? E tempos e anos ao sábado da purificação, do dia da expiação, né? E também sobre o sétimo ano, né? Para que era um ano para a terra, né? Ter o seu descanso, que também fazia parte, então, tempos e anos, né? Então isso aqui é muito importante. Então veja a guerra que era travada, os judaizantes querendo introduzir essas práticas, né? Para que os cristãos praticassem ainda. Então vamos agora para Colossenses capítulo, aqueles que aceitaram a Cristo praticassem ainda, né? Colossenses capítulo 2, versículo 15 ao 17, versículo 14, Colossenses capítulo 2, versículo 14, um texto muito conhecido aqui também. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Aí o adventista diz, aqui, coisas cerimoniais. Sim, coisas cerimoniais. Ele cancelou essas coisas cerimoniais. O moral ele não cancelou, não. Vamos ver aqui o sábado dentro dos cerimoniais. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, né? A vitória de Cristo completa. E no versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, olha, comida e bebida, esse aspecto que eu já falei aí sobre o coach, né, dos judeus. Então, essa comida e bebida era aspecto cerimonial. A impureza não era porque fazia mal ao corpo, não era. Impuro ou imundo, né? Vocês já ouviram falar sobre animais, espíritos imundos. Espírito imundo é porque faz mal ao corpo? Não é. Espírito imundo é porque é um espírito que leva você a se contaminar, a pecar, né? E pode nos levar, é claro, né? Quando nós não estamos com o Espírito de Deus. Esse aí é um aspecto que eu já falei aqui e vou voltar a falar também aí, breve. E tudo aqui, ó, comida e bebida. Então, todo tipo de comida, de alimentação, de bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Dia de festas é uma referência ao sábado anual, o dia da expiação, que era um dia de descanso para o povo israelita. Lua nova aos sábados da lua nova, né, que é um sábado também ritualístico, é cerimonial, e era também um dia de descanso, né, um sábado mensal. E os sábados, a palavra sabaton, sabaton aqui é uma palavra que está também em Mateus capítulo 12, versículo 12, quando Jesus disse, é lícito fazer bem aos sábados. Lá a palavra sábados no plural é sabaton. Aí aqui o adventista quer dizer que tem até uma corrente na igreja adventista que já admite isso, né, de que esse sábado aqui é um sábado também semanal, né? Então quer se referir como sendo um sábado cerimonial, porque sábados é sábado, o mensal, o anual, que eram cerimoniais, mas o sábado semanal é cerimonial também, ok? Então a palavra, né, em Êxodo capítulo 20, versículo 8, né, a palavra sábado lá é a mesma palavra, né, hebraica do grego que está em Colossenses capítulo 2, versículo 16 aqui. Que esses sábados aqui, juntamente com a comida e a bebida, dia de festas e lua nova, eles eram sombra das coisas que haviam de vir, e o corpo, porém o corpo é de Cristo. Então eles eram sombra.
O sábado semanal, ele tem teve um aspecto de ser sombra, de apontar para Cristo, porque o nosso descanso verdadeiro é o descanso em Cristo Jesus. É pela fé, né? Então a salvação, ela tem um aspecto, tem um fator importantíssimo ali, que é que Deus, ele trabalha por nós. Ele trabalhou e trabalha pela nossa salvação. Quando Deus descansou no 7º dia da criação, quando ele concluiu a sua obra no 7º dia da criação, Deus havia feito tudo, mas depois que o homem pecou, né, Deus saiu do seu descanso. Ele voltou a trabalhar. Trabalhar por quem? Por nós pecadores. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, em Levítico capítulo 23, vocês atentem bem aqui sobre as festas cerimoniais. Vejam só, Levítico capítulo 23, falando sobre as festas cerimoniais. E é nestas festas cerimoniais está o sábado do 7º dia semanal. Vejam só, no capítulo 23 de Levítico diz assim, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis. Festas fixas. O que são festas fixas? Essas festas são rituais em dias marcados. Lua novas, mensais, Pentecoste, festas anuais, dia da expiação. Tudo isso era convocação solene. Então as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Vejam aqui. O sábado, o 7º dia, entra como um dia de festa, um dia de santa convocação, um rito. Está aqui nas festas solenes do Senhor. O sábado, o 7º dia, está aqui, pessoal, está claro. Versículo 3, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Aí no versículo 4 vem falando o quê? Sobre a Páscoa. O capítulo 23 todinho são as festas, né, principais dos judeus. No versículo 9 sobre as primícias cerimoniais, festas cerimoniais. No versículo 15 de Levítico capítulo 23, o Pentecostes. No versículo 26 fala sobre o dia da expiação. No versículo 33, você leia o capítulo todo aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você vai ver a festa dos tabernáculos. Então tudo isso aqui é cerimonial. E o sábado, o 7º dia da semana, é uma santa convocação, um dia de descanso dado para Israel, que era uma santa convocação solene. Era um dia de festa, de santa convocação, era um dia de festa fixa ao Senhor, só que era semanal. Tinha o semanal, tinha a lua nova mensal, tinha o dia da expiação anual e tinha outras festas cerimoniais também, né? Como Pentecostes, né? Essa da lua nova, essa do dia da expiação, eram sábados também ao Senhor, né? Conforme era o 7º dia da semana, e que também eram cerimoniais. Aí tem aqui Páscoa, primícias, Pentecostes, dia da expiação, festa do tabernáculos. Se isso daqui não for cerimonial, não tem como ser, né? Mais nada. Então está bem claro aqui. O sábado, o 7º dia da semana, ele foi dado para o povo de Israel ali no deserto. Tinha uma aplicação para se lembrar de que Deus deixou o seu descanso. Lá o 7º dia, que não tinha tarde e manhã, aquele 7º dia, não tinha tarde e manhã. Não foi um dia comum, não foi um dia de 24 horas. Foi um dia único, que Deus descansou. E Deus, após o pecado do ser humano, Deus voltou a trabalhar por nós. Então aquele descanso semanal, ele tinha um aspecto que apontava para a graça salvadora de Cristo Jesus, uma graça maravilhosa
da obra exclusiva que Deus faz para nos salvar através da pessoa de Cristo e do Espírito Santo agindo em nós. Que Deus nos abençoe para que você compreenda e entre nesse descanso também, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 4. Porque o povo do passado, eles não entraram pela fé nesse descanso de Deus. Porque eles rejeitaram a Cristo, não entenderam na sua maioria, mas nós hoje como igreja, nós temos o nosso descanso verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo, que cumpre a festa solene do dia de sábado semanal. Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus, nessa salvação, desse descanso eterno pela fé em Jesus Cristo, através dessa graça maravilhosa. Amém e glória a Deus.